Pode prestar atenção, as pessoas muito autoritárias, que exigem demais dos outros, são pessoas que ainda não se reconciliaram com a sua identidade. São pessoas que ainda não construíram a partir de Deus a atitude de saber respeitar a sua própria humanidade. Tem tantas pessoas que ficam doentes, porque não se cuidam, porque não tomam remédio, porque não querem ir ao médico. Olha, isso é pecado, eu já disse isso aqui uma outra vez que eu preguei, digo mais uma vez, isso é pecado grave. Não estou falando doutrinariamente, estou fazendo aqui uma analogia à gravidade da situação. A gravidade da situação. Você quando não vai ao médico, você quando não se cuida, você está também se matando aos poucos, meu irmão, minha irmã. A gente tem muitas vezes fragilidade de se reconciliar com o fato que nós somos finitos. Precisamos de cuidados, temos limites, vamos até aqui e daqui em diante a gente não consegue mais ir. Como eu disse, é preciso trilhar esse caminho de interioridade, descobrindo as imperfeições que aí estão, descobrindo as brechas que estão abertas. Quando você trilha um caminho de interioridade, como dizia São João da Cruz, quando você vai aprofundando, Santa Teresa d'Ávila, tantos outros místicos diziam, você vai encontrando também as inúmeras fraquezas que existem dentro de você. Você vai percebendo que você não é o super-herói que você achava, que você não é um super-pai, que você não é a super-mãe, mas que mesmo assim Deus está ali na sua fraqueza e na sua história, mas que mesmo assim você é amado por Deus, meu irmão e minha irmã. Eu tenho a seguinte tese: quem não faz uma experiência de fraqueza terá muita dificuldade para entender a profundidade do amor de Deus. Porque muitas vezes nós corremos o risco de achar que Deus nos ama somente pelo que a gente tem de bom, somente pelas nossas virtudes, somente pelos nossos acertos. Deus te ama também pelos seus acertos, pelas suas virtudes, mas Ele te ama principalmente a partir do que você tem de pior. Porque essa é uma definição mais concreta de amor. Amar a pessoa a partir do que ela tem de pior. Esse é o conceito do amor ágape, do grego, a palavra ágape, o amor oblativo, de doação. Conceito esse que eu coloquei também no livro Construindo a Felicidade. Deus nos ama a partir do nosso pior também. E principalmente, e nesse regresso ao interior, quando nós trilhamos esse caminho de interioridade, nós vamos percebendo as inúmeras feridas que ainda existem dentro de nós, as brechas, as mágoas, os ressentimentos, as angústias. Existia um santo, se eu não me engano, foi São João Maria Vianney, que um dia em oração ele pediu para Deus: Senhor, mostra-me a minha miséria, a minha fraqueza. E rezou insistentemente, e Deus falou: tá bom, vou te mostrar. Diz a tradição que, a história, não é? Que em 5 segundos de oração que Deus mostrou a miséria dele, ele quase morreu. Não conseguiu suportar o peso de enxergar sua própria fraqueza, de tão grande que é a nossa fraqueza. Então, entrando dentro de nós, trilhando esse caminho de regresso ao próprio interior, nós vamos nos encontrar com realidades que vão nos decepcionar. As máscaras vão cair. E muitas vezes nós usamos máscaras exteriores porque nós não as tiramos dentro de nós ainda. Como eu dizia, quantas pessoas mentem para si mesmas e acabam acreditando. Mentem que são perfeitas, que são isso, que são aquilo, que aquilo outro, e acreditam, mas é mentira. O orgulhoso é sempre patético. Você já prestou atenção? É sempre patético, porque todo mundo está vendo a fraqueza dele e só ele está a mentir para si mesmo, dizendo: eu não tenho fraqueza. Todo mundo está vendo a imperfeição do abençoado, para não dizer infeliz, não é? Está contemplando ali o emergir da sua imensa fragilidade, das suas fraquezas, porque todos as temos, todos. E ele está mentindo para si mesmo: eu não tenho fraqueza, eu sou o máximo. Mentira, patético, faz papel de bobo. É preciso trilhar esse caminho de interioridade, se encontrando com as fraquezas, se encontrando com as feridas. Irmãos e irmãs, nesse caminho de interioridade, quantas feridas abertas nós vamos encontrar dentro de nós, quantos recalques,
quantos medos, quantos sentimentos machucados, quantas emoções feridas, quantas mágoas, ódios, ressentimentos. Você está entendendo por que muitas vezes eu e você não conseguimos escutar a voz de Deus que está no nosso interior? Olha quanto entulho muitas vezes está sobre o nosso interior, sobre o nosso coração, sufocando a presença de Deus, sufocando a voz desse Deus que nos ama e que habita no nosso interior. É preciso retirar. Você vai entrar nessa caverna interior, meu irmão e minha irmã, e você vai ter que, dentro dessa caverna, se reconciliar com a realidade. Outra coisa que eu coloquei no 2º capítulo do meu livro, Construindo a Felicidade: não existe construção de felicidade e de interioridade sem eu e você nos reconciliarmos com a dureza da realidade. Mais vale uma dura verdade do que uma doce mentira. Para encontrar Deus no nosso interior, é preciso se reconciliar com a realidade que nós encontrarmos dentro de nós. E eu digo para você, se você quiser, com profundidade, com verdade, descobrir Deus no seu interior, você vai encontrar inúmeras fraquezas, você vai encontrar inúmeras feridas abertas, você vai encontrar feridas do seu tempo de infância. Gente, quantas pessoas eu encontro intelectualmente adultas, pessoas profissionais, liberais, profissionais de alto padrão, de alto escalão na sociedade, médicos, com a intelectualidade adulta, mas com a emoção infantil, com as emoções, com a afetividade infantil. Quantas pessoas que desenvolvem o intelecto, fazem faculdade, mestrado, doutorado, ou que desenvolvem-se em outras áreas, no esporte, no trabalho, mas as emoções continuam de criança, com aquele monte de complexos. A mulher que se sente insegura, que se sente inferior, e por se sentir inferior, ataca para se defender, se torna amarga. É a mulher que não se reconciliou com as suas imperfeições. É o homem que sente medo, que usa máscaras. Quantas coisas nós vamos encontrar dentro de nós até chegarmos à presença de Deus, mas não podemos desistir. E eu estava falando agora há pouco da Gaudium et Spes, essa constituição pastoral do Concílio Ecumênico Vaticano II. Eu trago outra contribuição da Gaudium et Spes, no parágrafo 22. A Gaudium et Spes diz a seguinte coisa: apenas no mistério do Verbo encarnado, o mistério do homem se esclarece. Apenas no mistério de Deus, de Cristo, do Verbo encarnado, o mistério do homem, o mistério humano vai se esclarecer, diz a Gaudium et Spes, parágrafo 22. Quando você trilhar esse caminho de interioridade e encontrar esse monte de coisa, quem sabe complexos, quem sabe medos, mágoas, feridas, emoções infantis, uma afetividade infantil. Tem mulheres de 30, 40 anos que têm uma afetividade de uma menina de 8, que está sempre desconfiada, que tem medo dos homens, ou que se sente a última coisa do mundo, aquela pessoa rejeitada. A rejeição, eu tenho uma tese muito concreta também. A rejeição, ela é um processo muito mais subjetivo do que objetivo, ou seja, ela acontece muito mais forte dentro do que fora de nós. A pessoa que se sente rejeitada, ela atrai a rejeição das pessoas. A pessoa que se sente coitadinha, ela atrai a rejeição das pessoas. Ela atrai esse sentimento de piedade, que a pessoa já se coloca como a rejeitada. Ninguém gosta de mim, ninguém me acha bonita, ninguém me acha bonito, eu não valho nada. Ela atrai o olhar de rejeição. Então o processo é interno, não é externo. Quando você se encontrar com tudo isso dentro de você, meu irmão, minha irmã, como o padre citou na Gaudium et Spes, apenas no mistério do Verbo encarnado, o mistério do homem se esclarece. Você vai precisar do auxílio de Deus, até mesmo para descobrir Deus dentro de você. É engraçado, não é? Nós somos tão frágeis que nós não conseguimos nem encontrar Deus no nosso interior sozinhos. Nós precisamos de Deus para nos revelar a nós mesmos. Como diz a Redemptoris Missio, outra carta encíclica do Magistério da Igreja. Nós precisamos que Deus nos ajude a encontrar a presença dele dentro de nós,
E nós precisamos que Deus nos revele a nós mesmos, porque apenas no mistério do Verbo encarnado, o mistério do homem se esclarece. Apenas em Jesus, apenas em Deus. Somente Deus pode revelar o Deus, Ele mesmo que está dentro de nós. Foi assim com Santo Agostinho, foi assim com tantas pessoas. Quando você se encontrar com todas essas realidades que estão no seu interior, no meu, no nosso interior, muitas vezes, feridas, mágoas, entulhos que sufocam a presença de Deus, sozinho, eu digo para você, sozinha, você não vai conseguir remover esses entulhos. Sozinho, sozinha, você não vai conseguir remover esses escombros. É preciso, até nisso, contar com a presença de Deus. É preciso até nisso, meu irmão, até nisso, minha irmã, contar com o auxílio da graça de Deus. Porque Jesus é esse homem que com a sua palavra e com a sua pessoa consegue tirar o melhor de dentro de nós. O melhor de dentro de cada pessoa, Jesus, com seu jeito de ser, com seu jeito de falar, com a sua palavra, com a sua pessoa, Ele extraía o melhor de dentro das pessoas. Ele extraía tudo que estava dentro das pessoas. Ele tirava, mostrava para as pessoas o que tinha de ruim dentro delas, mas mostrava também o que tinha de bom, o que podia emergir de dentro delas. Então, quando você e eu nos encontrarmos com os escombros que a vida deixou no nosso interior, sufocando a presença de Deus na absurdidade da dor que muitas vezes as feridas, as mágoas que estão acontecendo dentro de nós ainda geram, a gente vai precisar do auxílio de Deus para retirar entulho por entulho, pedra por pedra. E Jesus, como eu disse, é esse homem que é capaz de realizar isso em nós.